noite, irmãos. Tudo bem? Ixi, não ouvi nem o boa noite, nem se está tudo bem. Vamos repetir de novo. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Os de casa não tem como responder, só os que estão presentes. Na verdade tem como responder, mas a gente não tem como ouvir agora, né? Mas eu espero que todos vocês que estão em casa também estejam bem. Nós iremos cultuar o Senhor mais uma vez. Eu queria convidar você que está presente a se colocar em pé. Você que está em casa, a preparar o teu coração para louvar ao Senhor nesse tempo junto conosco. E também para cultuar o nome desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Amém? Vamos levar uma palavra de oração diante do nosso Deus, apresentando o nosso coração, as nossas vidas, esse culto e esse tempo diante dele. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos mais uma vez. Obrigado por tua bondade demonstrada nas nossas vidas dia após dia. No dia de hoje nós presenciamos essa bondade, esse cuidado, esta fidelidade, e nós te agradecemos por isso. Reconhecemos que não somos merecedores de tamanha graça, de tamanha bondade dispensada sobre as nossas vidas, mas mesmo assim agradecemos ao Senhor. E pedimos ao Senhor uma coisa: que o nosso coração todos os dias seja alcançado pela tua presença. Que Ele, Senhor, se submeta às instruções, à direção que o Senhor tem revelado ao nosso coração por intermédio do Teu Espírito, por intermédio da Tua Palavra. Nós queremos servir ao Senhor, não apenas quando estivermos aqui na Tua casa, mas queremos viver uma vida servindo ao Senhor. Que o nosso estilo de vida agrade a Ti, nossa maneira de pensar, de falar e também de agir. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos: prepara e nos ajuda a prepararmos o nosso coração para entregarmos tudo ao Senhor nesse tempo. Nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor tem abençoado as nossas vidas que estamos aqui presentes, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que estão cultuando os seus lares. Que esta mesma graça invada o nosso coração e o coração deles em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo neste lugar. Receba os louvores e tudo que o coração de cada um dos meus irmãos, inclusive o meu, possa apresentar diante do Senhor com sinceridade nesta noite, em nome de Jesus. Pois tudo isso nós pedimos em Teu nome e em Teu nome nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todos joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todos joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será
sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Que a chama do amor, que a chama, a paixão, o desejo de servir, de adorar, de engrandecer e de viver para engrandecer o nome desse Deus possa ser aceso em nosso coração todos os dias. Amém? Glória a Deus. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Esse é meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir. Com teu amor, acende o fogo outra vez. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Quando estou, acende o fogo em mim. Esse é meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir. Com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal. Pobre, nu, humilhado estou, vem me honrar. Não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir. Com teu amor, Acende o fogo outra vez.
serei precioso metal. Pobre, nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Acende essa chama em nosso coração, Senhor. Esse fogo, essa chama que nos motiva a servir ao Senhor, a viver em favor do Senhor, em favor daquilo que o Senhor tem revelado e mostrado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cansado pelo teu amor eu fui, Senhor. Aleluia. Eu olho da cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está, se vive está. Olho da cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está, se vive está. Olho da cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está, se vive está.
aproximo. quebrantado. Declare isso, igreja, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu olho da cruz. Não vejo Jesus, pois ele vive está, sem vida está. Olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois ele vive está, sem vida está. Olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois ele vive está, sem vida está. Olho pra cruz. Não vejo Jesus, pois ele vive está, sem vida está. Oh Senhor, nós entendemos que o Senhor está vivo, porque a Tua palavra nos diz isso, Senhor. A Tua palavra nos revela e nos mostra que a morte não foi capaz de deter o Senhor. O Teu poder superou a morte e vivo está o Senhor. Mas nós queremos que o Senhor esteja vivo dentro do nosso coração, Senhor. Vivo, Senhor, na nossa mente. Vivo em nossas vidas todos os dias. De modo que o nosso coração seja um lugar preparado para Ti. Um trono, Senhor, onde o Senhor possa habitar, onde o Senhor possa reinar, onde o Senhor possa governar, estabelecendo assim a Tua vontade em todo o tempo. Aleluia. Vamos nos render ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, oh, oh. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, oh, oh. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, oh, oh, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui ante a tua presença, Senhor. Faz a tua vontade em nós. Cumpra o teu plano, Senhor, em nossa vida. Cumpra a tua vontade em nós, Senhor. Cumpra os teus propósitos, Senhor. São maiores, são melhores do que os nossos. Cumpra eles em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos continuar servindo ao Senhor. Queremos continuar adorando ao Senhor. Queremos continuar engrandecendo o teu nome com todo o nosso coração. Mas aproveitando também esse tempo para usar os nossos recursos, Senhor, para servir a ti. Nós iremos cantar a próxima canção
iremos aproveitar esse momento para ofertarmos, devolver os nossos dízimos na casa do Senhor. E você pode usar esse tempo para também adorar a Ele, para também engrandecer, para também honrá-lo, não para trocar. Não pense que o momento da oferta é um momento de troca, onde você oferece alguma coisa esperando receber algo da parte do Senhor. O que Ele tinha para fazer em relação à sua vida, Ele já fez. E a bondade dEle continua alcançando você em todo o tempo. Mas nós podemos demonstrar esse amor e essa gratidão no nosso coração, obedecendo a Ele e nos comprometendo em abençoar a obra que também pertence a Ele. Então, enquanto nós cantamos essa próxima canção, você pode aproveitar para ofertar ou devolver os seus dízimos. E você que está em casa pode fazer isso através das contas bancárias. Amém? Glória a Deus.
boa noite a todos e a todas. Privilégio, né, gente? Dizer, declarar que tudo é dele, a glória é dele, a honra dele, o poder é dele. Todas as coisas que nós temos, que fazemos, que pensamos, deve ser dele. Eu gostaria de convidar todos vocês a orarem comigo. Senhor Deus, tudo pertence a Ti. Não há nada, Deus, que não seja Teu. Não há nada, Senhor, que o Senhor não reivindique para si, pois todas as coisas são Tuas, de fato. Por isso, Deus, em comunidade aqui, Deus, como igreja, como Teu povo, Pai, nós declaramos que a honra, a glória e o poder são Teus, Deus, para todos sempre. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, como um aroma suave diante do Senhor. Recebe também, Deus, as ofertas e os dízimos, que também são manifestação da nossa adoração, manifestação do nosso louvor, da nossa gratidão. E recebe isso tudo, Deus, porque essas coisas são Tuas. Tudo é Teu, Deus, nas nossas vidas e tudo que fazemos aqui. Recebe, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pois bem, vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Vamos lá, estamos numa série que se chama, vamos lá, Dilemas. Quem não vive um dilema, né? Quem não vive um momentinho complicado da vida, né? E dilema, como a gente já vem falando há um tempo, são situações difíceis, em que a gente precisa decidir entre uma coisa e outra. E a decisão é complicada. A decisão requer muito de nós. Requer que a gente abra mão de alguma coisa para abraçar a outra. Bom, a gente já teve 2 mensagens sobre isso. A primeira foi de Abraão e os dilemas da obediência. Depois foi sobre Elias e os dilemas de fracasso ou sucesso. E hoje a gente vai ver aí mais um dileminha daqui a pouquinho. Quem aqui conhece Among Us aí, o novo joguinho da febre da molecada aí, a rapaziada, a meninada deve conhecer. O Davi já levantou o dedinho assim, ó. Opa. Pois é, o Among Us aí é um jogo que você é um astronauta. Se você cair lá, se cair a sorte para você, você é um impostor. A sacada do jogo é você descobrir quem está mentindo, quem está tirando as outras pessoas do jogo. Não é isso? Eu ainda não joguei, não sei, mas eu pesquisei bastante e vi que é isso. É como se fosse um Cidade Dorme, onde você tem que enganar os outros para vencer. E é interessante isso, porque a gente para avaliar um joguinho, né, um joguinho que você tem que mentir a respeito de você, e não tem que ser descoberto, você tem que se passar por uma coisa que você não é. E às vezes a gente é enganado ali no joguinho, a gente é enganado e leva gato por lebre, a gente faz papel de bobo. Mas você consegue imaginar um impostor na vida real? Você consegue imaginar alguém que não vive exatamente aquilo que ele é de fato? Bom, tá chegando o Natal, né, gente? E o pessoal gosta do Papai Noel aí fora, todo mundo gosta. Eu não sei se eu vou estragar a infância das crianças hoje, mas o Papai Noel não existe. Papai Noel é uma invenção de todo mundo aí. E é interessante, cara, que a imagem que o Papai Noel vende é que ele é um bom velhinho. O bom velhinho que dá presentes. Nossa, cara. Agora, imagine assim, que você consegue imaginar um Papai Noel que, ao invés de dar presentes, ele tira as coisas dos outros? Ele tira os bens das pessoas? Ele rouba? Um Papai Noel ladrão? Consegue imaginar? Pois bem, existe um Papai Noel que foi ladrão. E ele roubou um helicóptero. Um helicóptero, cara. Papai Noel que não dá presente, que rouba. É uma história bem estapafúrdia, assim, bem doida. Poderia ser cômica se não fosse verdade, mas é verdade. Agora imagine você, um pastor. Pois é, um pastor. Um homem que a gente chama que é de Deus. Um homem que tem a palavra de Deus dentro do coração, que inspira as pessoas, não é? Você consegue imaginar um pastor, um impostor? Provavelmente. Tem muita gente se passando por pastor por aí. E olha só,
Ladrão finge ser pastor evangélico, faz oração em casa de moradora e comete assalto lá em Mato Grosso. Meu Deus do céu. Ele falou, dá aí as suas joias, eu vou consagrar. E aí ele pegou para ele lá e falou, é um assalto, não queria orar coisa nenhuma, eu queria roubar você. Pois é, tem muita gente, muito ladrão aí se passando por pastor. E tem muito pastor que não é pastor. E aí por aí vai. E é muito comum a gente encontrar impostores na vida real. Não é difícil de imaginar um impostor vivendo em alguém, numa sociedade em que muito se preza pela aparência, em uma sociedade onde vende a ideia de que você tem que ser admirado, respeitado. O mundo preza por aparências. E a gente vive num mundo onde a gente está sempre expondo um pouco de nós ou aquilo que a gente gostaria de expor a respeito de nós. No mundo... É melhor? Pois bem. Ok. Oi. Nossa, bem melhor, né? Em um mundo onde as redes sociais mostram e apontam coisas da gente, que a gente vende ideias sobre nós. E é interessante, a gente posta uma foto, a gente lança um vídeo, faz alguma coisa na internet e a gente espera a reação das pessoas. Quantas curtidas vamos receber? Quantos views vai ter nossa postagem? Quantos seguidores nós temos lá no Instagram, no Facebook, eu não sei, coisas do tipo. Mas eu também não quero só me referir ao mundo virtual. A gente está constantemente passando uma imagem para as pessoas. A gente está o tempo todo, e não só de modo físico, e não só no modo da rede social, mas especialmente a respeito do que nós somos de fato. E nós desejamos que elas nos respeitem, nós desejamos que elas nos admirem, nós esperamos dela, de fato, que elas possam nos amar. A gente quer cantar aquela música, não sei de quem canta, todo mundo gosta de mim. A gente adoraria cantar isso, a gente quer que todo mundo goste de nós. Nós queremos que as pessoas nos tenham bons olhos sobre nós. E dentro desse mundo onde se vende isso e tudo mais, Jesus ensina a respeito desse assunto, dizendo que quem deseja muito o amor, a aceitação, o respeito, a admiração, os aplausos das pessoas, nada mais são do que hipócritas. E a hipocrisia é algo que está por aí, à solta, a todo canto. E os hipócritas, é muito interessante porque eles eram atores da época lá de Jesus, atores de rua, se encontravam a cada praça, em cada esquina tinha um, e eles eram pessoas caricatas, eles faziam caricaturas da vida real. Então, eles, na verdade, por exemplo, eles iam fazer um choro, eles exageravam mesmo, assim, era um choro, era bem escancarado, era chulo, era uma coisa bem, nossa. E aí Jesus chama especialmente, e eu diria até exclusivamente, de hipócritas, ao pessoal que era religioso na época dele lá, os escribas e fariseus, que professavam com os lábios, mas o coração, de fato, não professava a fé em Deus. Gente, sempre estamos atrás de aplausos, sempre estamos atrás de reconhecimento, às vezes estamos atrás dessa fama, dessa busca de respeito. Mas a vida não é só feita de holofotes, a vida não é só feita desses supostos sacrifícios que fazemos a Deus e mostramos para todos, para que todos digam de alguma forma, nossa, você já viu fulano de tal? Fulano de tal é bom pra caramba, ele é bom de verdade. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. E é interessante porque talvez você que está me ouvindo agora aqui, sentado, ou aí pelo celular, onde você estiver assistindo, está pensando, cara, isso não é para mim, esse sermão de fato não é para mim, não. Eu tenho uma vida muito sincera, muito verdadeira, muito transparente na frente de todo mundo, para todo mundo. Eu abro a minha vida, não tem problema nenhum. E você está dizendo, olha, isso não é para mim. Então, eu tenho 2 alertas para você. Primeiro, cuidado, porque eu ainda vou apresentar mais um problema, tá? mais um problema aí nessa história, que é o orgulho. E toma cuidado, porque pode ser que você tenha orgulho aí dentro de você. E a segunda coisa, toma cuidado para não fazer a oração do hipócrita. Jesus contou uma parábola que havia um pecador lá
lá no templo, e ele batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E aí tinha um hipócrita do lado, um fariseu, que orava, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como aquele pecador. E às vezes a gente ora o seguinte, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou hipócrita como aquele cara, ou como aquela pessoa. E aí, enfim, a hipocrisia, né? A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, essas pequenas coisinhas que a gente pode cair. Então, pegue esse sermão como se fosse direcionado para você, porque ele de fato tá bom? E só recordando que amanhã a gente vai ter então mais um bate-papo aí, Saul e os dilemas da hipocrisia e do orgulho, às 19 horas lá no Facebook da igreja, IP Nova Jerusalém, beleza? E hoje a gente vai ver a vida então de Saul. Quem foi Saul? Quem foi Saul? Vocês sabem, mais ou menos? Bom, primeira coisa que é muito legal a gente saber é que Saul foi rei em Israel. Ele foi uma pessoa muito importante, o primeiro rei de Israel. Ele era filho de um homem rico, influente, mas ele era de uma tribo muito pequena lá de Benjamim, uma das menores tribos. Olha que interessante. Saul era uma pessoa de boa aparência. As pessoas olhavam para Saul e falavam, uau, que rapaz bonito, que rapaz formoso. Porque, além de tudo, ele era altão. As pessoas mais altas lá de Jerusalém batiam no ombro dele, ele era muito alto. E Saul, quando ele foi lá, ungido rei, uma das primeiras coisas que ele fez foi profetizar junto com alguns profetas lá. E ele profetizou, olha só, olha que cara sensacional. As pessoas viram isso nele, esse cara sensacional, esse cara extraordinário que era Saul, esse cara belo, esse cara que inspirava as pessoas. E as coisas começaram a desandar para Saul justamente no momento em que ele tinha que esperar Samuel, para Samuel oferecer sacrifícios a Deus. Ele não esperou, ele matou o sacrifício como se ele mesmo fosse profeta. Talvez já, eu profetizei com o pessoal lá, talvez eu sou um profeta mesmo. E aí ele não esperou, desobedeceu, e aí começou a desandar a vida dele. E hoje a gente vai ver a derradeira mesmo. O momento em que ele tinha que decidir por algo sobre ouvir a voz de Deus ou não. E a gente vai ver isso agora, em 1 Samuel, capítulo 15, se você quiser abrir a sua Bíblia aí no celular, física, onde você estiver. 1 Samuel, capítulo 15, a gente vai ler do versículo 12 em diante, tá bom? Vocês já sabem onde está marcado, vocês leem, beleza? Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Gente, é muito sutil, mas quando uma pessoa pensa muito sobre si mesma, em como se comportar, em como agradar as pessoas, o quanto ele é importante, o quanto o eu está sendo bem visto, essa pessoa está tendo uma tendência a ser egocêntrica, ela está propensa ao orgulho. E esse é o segundo ponto, segunda questão dos dilemas que Saul teria que encarar. Porque além de encarar como aquele lance de parecer ser algo, de ser o rei honrado, de ser o rei incrível, ele também tinha já isso dentro dele. Eu realmente sou honrado, eu realmente sou esse homem incrível, eu sou demais. E geralmente a gente, quando tem o orgulho dentro de nós, a gente não consegue ver isso. A gente não suporta, porque quando a gente vê uma pessoa orgulhosa, a gente sabe. Nossa, esse cara aí, mó metido. Essa pessoa aí, nossa, mó arrogante. E a gente consegue perceber isso. Mas quando é nós, cara, a gente não consegue perceber. A gente não tem essa visão clara de nós. E esse é o problema. Jesus disse que existe uma trave, às vezes, naqueles que querem ajudar os outros. Uma trave que impede de enxergar a si mesmo. E Saul está nessa situação. Lê de novo comigo aqui, ó. Levantou
um monumento para si próprio. E depois ele diz, cumprir a ordem do Senhor. Duas coisas interessantíssimas. A primeira é que ele está tão envolvido com ele mesmo, com a visão dele, com o amor próprio dele, que ele levanta um monumento em sua própria homenagem, em sua própria honra. Saul se adora, cara. Saul, ele olha no espelho e fala, nossa, que homem, né? Eu sou demais. Saul se olha e ele não vê o quão orgulhoso, o quão hipócrita ele está vivendo. E a segunda coisa interessante, o orgulho dele está impedindo ele de ver que ele está desobedecendo descaradamente a ordem de Deus. Porque o que acontece aqui nesse contexto é que Deus havia mandado Saul aniquilar todos os amalequitas, tudo que existia, os bois, os animais, as pessoas, tudo. E aí acontece que Saul chega lá e ele mata algumas pessoas, muitas pessoas, mas ele deixa o rei vivo. Ele pega o que ele achava de melhor, e a gente vai perceber isso daqui para frente. Ele pega lá alguns animais e fala, não, eu peguei. E ele desobedece descaradamente, porque ele não consegue perceber que o orgulho está cegando ele, que o orgulho está impedindo ele de ver a realidade de si mesmo. Ele está agora completamente ensoberbecido, completamente, viajando sobre si mesmo ali, ao ponto de levantar um monumento para ele. E vamos seguir no texto. Samuel perguntou, então o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Saul encontrou-se em um dilema. Eu devo seguir exatamente à risca o que Deus me mandou, ou eu devo seguir o que eu acho que convém, dar uma boa impressão para todo mundo e ter, assim, uma liberdade própria para fazer o que eu bem quero. O dilema que todos nós, o tempo todo, estamos vivendo. O tempo todo nós estamos nos questionando, estamos vivendo esse dilema. Eu devo viver exatamente o que Deus quer para mim, de fato, 100%, ou eu posso viver alguma parte e aquilo que eu acho que, vai ser muito difícil, eu vou ter que esperar, será que eu consigo viver isso? Será que eu consigo obedecer isso? Será que eu aguento? Será que eu sou capaz de viver isso? Ou será que as pessoas vão entender? A gente se preocupa o tempo todo, tanto com as pessoas, como que a gente mesmo pensa. E Saul está nessa, cara. Saul está nessa situação em que ele deve obedecer a Deus de forma restrita e completa, ou viver a vida de qualquer forma e agradar as pessoas, tentar viver agradando a Deus, agradar as pessoas e agradar a si mesmo. Saul quer agradar todo mundo, e quando você quer agradar todo mundo, você não agrada a pessoa que mais importa. E aí, olha que interessante, o primeiro grupo de pessoas que Saul quer agradar são os seus soldados. Ele fala lá, é verdade que os soldados pouparam o melhor. Ele, ao invés de falar, olha, eu sou o rei dessa parada toda aqui, e eu mandei o pessoal poupar mesmo. Ele não fala isso, não. Ele fala, olha, os soldados estavam lá, eu olhei para eles, tal. Então, eles pouparam lá. Então, duas coisas. Ele quis agradar os soldados e ele botou a culpa do seu erro nos soldados. Não fui eu, não. Na verdade, foram os soldados que pouparam o melhor. E aí, interessante, ele fala isso. Eles vão sacrificar ao seu Deus, ao Senhor seu Deus. Eles pouparam o melhor. Melhor para quem, Saul? Para quem que é melhor? Melhor aos seus olhos? Pois é, Saul ele estava mas tão perdido nessa visão, que ele pensou que realmente era o melhor. Não, eu peguei aqui, Deus me mandou fazer isso, matar tudo, mas não. Eu poupei os bois, as ovelhas, eu peguei o melhor. Mas tem um propósito.
O propósito é a glória de Deus. Só que a gente sabe que não é bem isso. E a continuação diz: Então Samuel disse a Saul: Basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Interessante que Saul, antes ele se reconhecia insignificante. Olha o que o Samuel está dizendo. Embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, o que será que aconteceu com esse cara? Com o passar do tempo, recebendo amor, porque mais para frente, quando Davi aparece, o pessoal começa a cantar, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 vezes mais que ele. As pessoas falavam a respeito de Saul, as pessoas admiravam ele. Ele recebia muito amor, aprovação, o seu coração ficou assim, grandão, se inchou. E ele começou a passar de insignificante para muito importante, para muito significante. E é isso que é interessante. Um homem tão pequeno, um homem tão, esquecido na menor tribo, passou a ser rei e começou a olhar para si mesmo, a levantar, inclusive, um monumento para si. Ele esqueceu de se olhar, mais uma vez. E esse é o grande perigo, gente, da gente se medir pelo que as pessoas pensam sobre nós. A gente perde a noção, o padrão do que nós somos de verdade. Fulano de tal disse que eu sou bacana, que eu sou show de bola, que eu sou bom. Então eu sou. Toma cuidado com o que as pessoas pensam sobre você, porque um dia elas vão falar isso, outro dia elas vão te ver, vão falar, não, aquela pessoa não vale nada. As pessoas têm uma ideia de quem você é. É sempre assim. Ou você é muito bom, ou você é muito ruim. As pessoas têm essas ideias. E você nunca vai chegar, na verdade, se você ficar pensando no que os outros pensam sobre você. Se você se der muita importância sobre isso, você tem que pensar justamente o contrário. Você tem que pensar no que Deus pensa sobre você. Davi, quando ele chegou com a arca lá, a arca chegou de volta para Israel, ao invés de pensar, nossa, o povo todo está me vendo, não vou fazer, não vou adorar a Deus, não. Porque se eu adorar aqui, o povo vai falar, nossa, que cara mais maluco, mais doido. Mas ele, ao invés disso, ele foi lá e dançou na frente da arca lá. A esposa dele olhou e falou, que é isso? Esse meu marido deu de louco. E desprezou o marido. Mas a gente vê que Saul está mais preocupado justamente com o que as pessoas pensam. E vamos seguir. O texto é bastante coisa. Então o Senhor o enviou em uma missão e disse, vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Samuel queria deixar bem claro para Saul. Você errou. Você errou, cara. E errou feio, errou para valer. Pare de ficar falando, eu cumpri a ordem do Senhor. Você não cumpriu coisa nenhuma, cara. Obedecer pela metade é desobedecer por inteiro. Para de ficar pensando que você fez tudo certinho. Você não fez. E a gente vai continuar aí, que ele vai continuar puxando a orelha do cara. Aí ele volta a repetir, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas eu destruí todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Mais uma vez, encontramos então o rei Saul negando a verdade. Mas eu obedeci, eu cumpri. Aonde foi que eu errei? É quase isso que ele está querendo dizer. E aí, mais uma vez, ao invés de dizer, eu errei mesmo, pisei na bola, o profeta está chamando a atenção dele, mas ele não está vendo dessa forma. Ele volta a jogar a culpa
cima dos soldados. Mais uma vez ele diz, os soldados trouxeram o melhor, com o intuito bom, Samuel, com o intuito bom, com o intuito de ofertar o melhor a Deus. Então ele lança desculpas dizendo, os soldados, os sacrifícios, o melhor, ele fica nessa. Mas existe um detalhe muito importante, muito interessante da gente perceber, que às vezes pode passar batido. Saul 2 vezes diz o seguinte, no versículo 15 e no versículo 21. Ao Senhor, seu Deus. Ao Senhor, seu Deus. A relação de Saul com o Deus de Israel é inexistente. Ao invés de ele dizer, então trouxemos o melhor para sacrificar ao Senhor, o meu Deus, ao nosso Deus. Ele diz, ao seu Deus. Às vezes, gente, a gente parece bonito por fora, a gente parece santo, próximo de Deus. Mas a gente está, como Saul, dizendo, seu Deus. Às vezes a gente parece ser muito prósperos ali na presença de Deus, muito ligados a Ele. Mas o nosso coração vai se distanciando porque a gente começa a achar uma coisa melhor de nós. E toda hora que parece que a gente está chegando perto dele, meras aparências não enganam a Deus. E aqui é interessante que a Bíblia ela deixa muito claro essas coisas. Talvez nem era a intenção dele dizer isso, né? Seu, assim, tipo, não tem nada a ver com ele. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Saul, ele está se distanciando cada vez mais de Deus. A hipocrisia e o orgulho estão dominando a sua alma. E ele está cada vez mais distante, mais obscurecido, cada vez mais perdido. E o texto vai continuar dizendo, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto, vamos lá, gente, e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura e carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Obediência é o que Deus requer daqueles que o seguem. E a rebeldia, a obstinação, nada mais é do que um coração que se endureceu. Um coração que está obstinado a não obedecer. E a gente, às vezes, age dessa forma justamente quando a gente está muito orgulhoso, muito arrogante. Quando a gente está vivendo uma vida de mentira, de plástico, uma vida que se esfarela. Acontece a rebeldia justamente quando a gente tem um coração que é orgulhoso, presunçoso, quando a gente se atreve a adorar a nós mesmos, quando a gente se atreve a querer agradar os outros. Justamente é aí que a gente vive muito mais perto do diabo do que de Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui, é o que o texto está dizendo. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E você persistir no erro é um mal tão grave quanto você se prostrar, vamos colocar desse jeito, quanto você adorar os ídolos, a deuses falsos. Há uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte, a devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez, que são pecados, tudo isso não passam de ninharias, ou seja, coisas pequenas comparadas ao orgulho. É por causa do orgulho que o diabo ele se tornou quem é. O orgulho leva a todos os outros males. É o estado mental mais oposto a Deus. Justamente quando a gente pensa ser muito, é que a gente está mais perto das trevas quanto a gente possa imaginar. É como se a gente tivesse ido em algum lugar e praticado um feitiço lá, feito um mantra com o capeta. Quando a gente fica orgulhoso, obstinado, duro diante de Deus. É quando a gente está completamente avesso a Ele,
completamente distante deles. Quando a gente empunha o nosso soco para ele, a nossa mão para ele, e diz, a gente não precisa, eu sou bom o suficiente. Mas a gente esquece que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Ele não simplesmente tem alguma coisa contra os orgulhosos, ele se opõe. Ele se coloca diante deles e fala, eu estou contra você. Desse jeito. Mas ele concede graça aos humildes. De fato, o orgulho é o estado mais oposto a Deus possível. Quanto mais autossuficiente pensamos ser, mais distante da suficiência de Deus nós estamos. E aí o texto vai continuar. Então Saul confessou, agora, hein? Sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Olha, se você pegar, a história começa no versículo 1, tá? A gente não leu ele inteiro, mas são 24 versículos para o cara chegar a confessar, eu pequei. E é interessante que ele confessa o seu erro, mas a gente pode se enganar se a gente pensa que ele está arrependido. Porque a gente vai ver o porquê ele está confessando e o que ele está buscando com esse arrependimento que ele está tendo aí. Perceba a continuação que diz o seguinte, eu desobedeci, mas tem um porquê. Eu desobedeci porque eu tive medo. Medo do quê? De quem? Do povo. E fiz o que eles exigiam. Então, Saul, ao invés de ter medo de Deus, ele diz que tem medo do povo. Ao invés de ele querer agradar a Deus, ele quis trazer um carinho lá para o povo. Pois é, esses são os dilemas que a hipocrisia causa, velho. Esses são os dilemas que a gente tem que sempre estar lutando. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada a si mesmo. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada o próximo. Isso incorre na gente o tempo todo, a gente vive nesse dilema. Eu devo agradar os meus amigos, ou eu devo agradar a Deus? Eu devo agradar a minha família, ou devo agradar a Deus? Eu devo agradar o meu patrão, ou devo agradar a Deus? E a gente pensa que a vida se resume a isso, a agradar os outros, a ser amado pelos outros. Mas nem Jesus foi amado pelos outros. Os seus discípulos o abandonaram no pior momento da sua vida. Teve gente que deixou ele para trás, chamou ele de tudo que é nome. Você imaginar. O Filho de Deus, a pessoa perfeita do mundo. Mas ele agradou a Deus. A gente está vivendo esse dilema, todos nós vivemos esse dilema. Agora, veja só o que ele diz. Agora eu imploro que perdoe meu pecado. Ele não está pedindo o perdão para Deus. Ele está pedindo perdão para Samuel. Ao invés de ele falar, Deus, em cair de joelho, se prostrar, falar, eu fui orgulhoso, eu fui hipócrita, perdão, Deus. Ele fala, Samuel, me perdoa, volta comigo. E a gente pensa que ele está arrependido, que agora sim, ele vai escolher o certo agora. Mas a gente vai entender porque ele falou, volta comigo, Samuel. A gente vai ler para a gente entender. Quando Samuel se virou para ir embora, o Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Deus é a glória. Saul, você não é a glória. Deus é a glória. E a gente vai continuar para entender lá. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas, por favor, pelo menos, honra-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então, Saul implorou, por favor, eu sei que eu pequei, eu errei, mas ao invés de ter um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, verdadeiro, o arrependimento dele é tal como ele. É de plástico, é de mentira, é de faz de conta.
porque ele está querendo o quê? Volta comigo, pelo menos para me honrar diante das autoridades do povo. Mais uma vez, o povo. Mais uma vez, a sua imagem. Mais uma vez, o seu orgulho. Mais uma vez, volte comigo, sim, mas não para eu ir lá adorar a Deus, porque, afinal de contas, é o seu Deus, não o meu Deus. Mas volta comigo porque eu estou interessado, sabe no quê? É nas honras, é no que o povo vai pensar quando você, que é profeta, vem comigo. Quando eles verem que você veio comigo, vão dizer, olha, Saul é de Deus, Saul é da hora, Saul está com Deus. Mas ele não estava. Ele estava muito preocupado, mas ele vivia uma mentira. Ele vivia uma hipocrisia. A vida cristã, gente, nem sempre acontece nos holofotes. Nem sempre acontece na vista de todos. É claro que nós somos uma cidade edificada sobre um monte, nós somos a luz do mundo, mas a maior parte da vida cristã acontece no secreto. É como um grande iceberg. A gente quer ser montanha, né? A gente quer ser grande, a gente quer ser admirado, bem visto, amado. Mas às vezes a gente precisa ser iceberg. O que as pessoas veem é só uma ponta, é só um pouquinho, é só um vislumbre do que a gente é no profundo, no secreto, no que a gente é com Deus, no que a gente é na vida com Deus. Jesus ensina os seus discípulos a orarem, não como os escribas, não como os fariseus, que iam nas praças, levantavam os braços e diziam palavras eloquentes e bonitas, mas que eles pudessem ir no secreto, orarem ao Deus, ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto o recompensará. Aqueles que buscam os aplausos, provavelmente, se a gente buscar os aplausos das pessoas, uma hora ou outra a gente talvez receba. E essa é a recompensa de quem quer agradar os outros, de quem quer se ensoberbecer, que difícil essa palavra, quem quer realmente crescer na frente das pessoas. A gente tem que crescer diante de Deus, a recompensa é com o Pai que está em secreto. A mesma coisa acontece no jejum. Tinha lá os fariseus, eles vinham com a cara toda desfigurada, tudo lá cansado, e falavam, nossa, eu jejuei a noite, o dia todo, mas faz 4 dias que eu jejuo. E as pessoas, uau, que incrível você! Mas essa é a recompensa. Mas a recompensa daquele que lava o rosto, mostra a boa aparência e chega diante de Deus, que é o único que vê de verdade quem nós somos, é isso que importa. É isso que vale. É isso que vale a vida nossa. A nossa vida vale estar diante de Deus, fechar a porta e estar com Ele. Há uma ideia de que os cômodos de antigamente, lá da época de Jesus, eram únicos, não havia separações. Você entrava pela porta e era uma porta só. É engraçado isso. O que será que Jesus está querendo dizer, então, se não existe, como nas nossas casas, quarto, banheiro, etc. Ele está dizendo de uma coisa interna, uma coisa sincera, uma coisa que acontece dentro da alma da gente. E é possível a gente estar em secreto com Deus, mesmo numa multidão, fechar a porta do nosso coração e ser sincero com Ele. Uma frase de John Owen que diz assim, aquilo que somos quando estamos de joelho diante do Deus Todo-Poderoso, em secreto, isto é o que somos e mais nada. Você quer ser autêntico no meio da multidão? Você precisa encontrar a Deus, então, em solidão. Você precisa estar com Deus em secreto, para então você ser genuíno, sincero, autêntico na frente de todos. Você quer ser humilde na frente de todo mundo? Então você precisa se humilhar diante do Deus que tudo pode, tudo vê, que tudo sabe. A vida cristã é um grande iceberg. E o texto, no versículo 28, diz que Samuel disse para Saul que o Senhor havia rasgado dele o reino e ia entregar a uma outra pessoa, que era melhor que ele. Samuel está se referindo a Davi, gente. Daqui um pouco, Samuel vai até Davi e o unge como rei. E é interessante porque Davi não é um homem tão diferente de Saul. Ele não é um homem extraordinário por si mesmo.
Até porque Davi também caiu nesse dilema de viver uma vida hipócrita ou não. Ser orgulhoso ou ser humilde. E ele, em dado momento da sua vida, passou a viver isso quando ele cometeu, então, o adultério e ainda botou o seu amigo de guerra, na frente da batalha para ser morto. Samuel tomou a mulher, então, do seu amigo e se passou como um bom rei que consola viuvinhas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi levado, sim, foi seduzido, sim, pela vida hipócrita e orgulhosa. Mas ao invés de como Saul falar assim, não, eu obedeci sim, eu estava lá, mas não fiz essas coisas desse jeito, não. Eu me arrependo de ter matado meu amigo, mas da mulher eu não me arrependo, não. Não, ele não fez isso, ele não ficou meio arrependido, nem botou culpa nos outros. Ele disse, eu pequei. E eu pequei contra a Deus. Ele fala para Deus, né, no Salmo 51, se você quiser ler depois, é um salmo maravilhoso em que ele relata a sua confissão diante de Deus. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Limpa-me e eu serei limpo de verdade. Lava-me e eu serei tão claro como a neve. Eu pequei contra ti e contra ti somente. Eu peço, não retires de mim o teu espírito. Ele estava preocupado com Deus. Ele o via. Ele estava preocupado em se quebrantar diante de Deus. Tanto é que ele diz o seguinte, ele fala que Deus, sacrifícios que agradam a Deus, ofertas que agradam a Deus, é um coração quebrantado e contrito, da qual Deus não despreza. Ele se humilha, ele diz a verdade, ele se expõe. Davi entendeu verdadeiramente o que importa na vida. O que importa na vida é agradar a Deus. É como Ele nos vê, é o que Ele pensa de nós, é o que Ele requer de nós. Não são sacrifícios, não são ofertas, é o Espírito, é a nossa alma quebrada, humilhada. É esse a quem Deus concede graça. Davi era melhor que Saul? Não. Não por isso, não por si mesmo. Davi era melhor que Saul porque ele reconhecia que havia alguém melhor que ele. Davi reconhecia que ele não era o rei da cocada toda. Ele reconhecia que ele era um simples pastor de ovelhas e que Deus colocou ele como um grande homem de destaque. Davi reconhecia que a partir dele viria o Senhor de fato. O Deus que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Por isso ele jamais levantou um monumento para si mesmo. Davi reconhecia que havia alguém melhor que ele. E esse alguém melhor que ele veio anos depois, que era o seu descendente, o seu filho, o descendente de Davi, Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu a hipocrisia, que venceu o orgulho, que passou por essa luta e esses dilemas que nós vivemos. E é o que nos dá graça, que nos concede força para vencermos também. Que nos concede força e capacidade de vencermos qualquer tipo de luta que é travada dentro do nosso coração. Eu não sei você, como você pensa sobre isso, o que você encarou depois de ouvir tudo isso. Mas eu gostaria de convidar você a refletir na sua vida, refletir no seu coração, olhar para dentro de você. Não é momento de você pensar no outro, é momento de você pensar em você. O que você poderia estar vivendo de verdade e você não está vivendo? Onde você poderia agora estar se quebrantando e você está ficando duro? Está se ficando orgulhoso? É o momento da gente pensar nisso. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, o Senhor tudo sabe. O Senhor sabe de tudo. Não há nada que passa, Deus, diante dos seus olhos. Não tem como a gente se enganar, Deus. Não tem como a gente, Deus, passar por bom diante de Ti. Não tem como, Pai. Olha para nossas almas agora, Deus, e que a gente possa responder como Davi, não como Saul, Pai. Eu
pequei contra ti e foi contra o Senhor que eu pequei. Tem misericórdia de mim. Dá-me um coração, Deus, inabalável. Dá-me um coração puro. O tempo todo, Deus, nós estamos passando pelo teste, Deus, de ou agradarmos ao Senhor ou vivemos uma vida de fachada, uma vida, Deus, em que nós não somos quem somos. Que a gente possa se quebrantar diante de Ti, Deus, não somente agora, não somente quando nós nos sentimos inapropriados e pequenos e falhos, mas quando nós nos sentimos bons, aí sim nós precisamos nos quebrar e nos lembrar que nós não somos. E nos lembrar, Deus, que são os doentes que precisam do médico, que são aqueles que estão definhando, que precisam de um Salvador. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia de todos nós, Deus, aqui. Nós não somos melhores do que Davi e nós não somos melhores do que Saul. Nós precisamos, Deus, de Jesus Cristo, que é o único e verdadeiramente melhor. O homem perfeito, que nos concede, Deus, o poder de vivermos uma vida abnegada, de humildade e uma vida de verdade, Deus, de honestidade diante da Tua presença. Guarda-nos, Deus, nas Tuas mãos. Limpa-nos de toda a iniquidade. Nos leva, Deus, ao lugar santíssimo. Nos leva ao lugar secreto, onde nós possamos, Deus, vislumbrar, Deus, a Tua face e nos lançar diante do Seu amor, que é perdoador, esse amor que nos cura. Nos abraça, Deus, nos envolve, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos dilemas da vida que a gente, Deus, escolha sempre, sempre, sempre. Nos ajude a escolher sempre a Sua vontade e nada mais. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, primeiro domingo do mês, nós participamos da Santa Ceia, nós celebramos o que o nosso Salvador fez por nós. E hoje é um dia que a gente lembra da nossa vergonha, da nossa completa incapacidade, porque Jesus precisou vir para morrer no nosso lugar, para oferecer o seu corpo, derramar o seu sangue e nos curar do orgulho, da vaidade e de todos os pecados. É uma grande vergonha para nós, mas também um momento de grande alegria, porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, morreu por nós na cruz, depois ressuscitou para nos redimir, nos transformar, nos fortalecer, de dentro para fora. Sem Jesus nós nada podemos, é fato. Sem Jesus a nossa força é limitada, mas em Jesus nós podemos todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí quando a gente consegue, a gente dá toda a glória a Jesus Cristo, pelo poder que Ele nos concedeu, pela salvação que Ele realizou. Então hoje, todos aqueles que têm fé em Jesus, podem se encher de fé naquilo que Jesus fez, e de esperança para um futuro muito melhor, para ser uma pessoa muito melhor do que é agora. Eu queria convidar você para nós dedicarmos a Deus esses elementos, e depois nós vamos participar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor providenciou salvação para pecadores como nós. O Senhor não nos deixou presos no pecado, mas veio, se fez gente, viveu uma vida como nós vivemos, no entanto nunca pecou, e depois ainda se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável, para satisfazer a justiça do justo juiz. Nós te agradecemos, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos ter uma nova esperança. Nossos pecados são vencidos, nossas fraquezas são superadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, que ele não seja apenas um memorial, mas que seja um momento de comunhão com Cristo e com a sua igreja, com o seu corpo. E que o Senhor use esse momento
para fortalecer a nossa fé, para renovar dentro do nosso coração amor pelo Senhor e pelos nossos irmãos, e para nos encher de esperança, de vivermos uma vida que te glorifica, uma vida santa, uma vida abençoada e frutífera. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua presença nesse momento. Amém? Se você já se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que você não seja parte dessa comunidade, mas de outra comunidade, você deve participar desse momento. Vou pedir ajuda para o Elias vir aqui, e nós vamos pedir que todos aqueles que vão participar, por favor, se coloquem em pé. E aí, quando você receber o cálice, você se assenta, e depois nós vamos participar todos juntos. Amém? Por favor, fiquem em pé para ele poder identificar vocês. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Para ao encontro casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois o santinho, Senhor, os teus átrios vale mais que mil. O pardal encontra casa e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nosso Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. No pardal encontro casa, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
queria convidar você então para nós participarmos juntos. Para não acontecer o seu pãozinho cair no chão, faz igual eu, você vira assim o cálice ao contrário, destampa, aí o pãozinho já fica na tampinha. O nosso Senhor Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos, uma das últimas vezes que eles estiveram juntos, e eles estavam participando da Páscoa, e Jesus pegou o pão e partiu, como sempre deu graças a Deus, mas dessa vez ele disse também: esse é o meu corpo, partido por vós, comam e bebam, comam em memória de mim. Então nós vamos comer juntos, lembrando o que Jesus fez, com a gratidão pelo sacrifício que Ele foi no nosso lugar. Vamos comer. E depois de haverem ceado, Jesus também pegou o cálice e disse: esse é o novo cálice da nova aliança feita no meu sangue. Naquele momento os discípulos não entendiam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia exatamente o que aquilo significaria. Em poucos momentos Ele derramaria o seu sangue na cruz para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. E quando nós bebermos do cálice, por favor, lembre-se que Jesus já pagou pelos seus pecados. E por conta disso, você que tem fé em Jesus, já não há condenação para você, porque em Cristo você foi perdoado, salvo, curado. Tua dívida está paga e isso traz paz ao nosso coração. Vamos beber todos juntos? Terminar esse momento de um jeito diferente hoje, porque nós temos fé em Jesus, nós temos também a autoridade do nome dEle, para fazer a obra dEle como Ele fez. Nós somos o corpo de Jesus hoje na terra, a voz de Jesus para proclamar a mensagem do Evangelho, mas também para abençoar, como Ele abençoou, para curar como Ele curou, para proclamar as verdades de Deus como Ele proclamou. Eu queria convidar você, tanto que está aqui no templo, quanto na sua casa, a nós cumprimos um pouco da nossa missão em oração no final desse culto. Se você puder ficar em pé, levantar as suas mãos. Ao nosso redor tem uma cidade, a cidade de Campinas, que vai eleger prefeito e vereadores daqui a pouco. Temos o estado de São Paulo, mais adiante toda a nossa nação brasileira que carece da oração. E diz a Bíblia que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E você foi justificado por Jesus, então a sua oração é eficiente, com fé para abençoar tudo que for abençoado nesse momento. Eu queria que você estendesse as tuas mãos. Nós vamos ter um momento de intercessão pela igreja, pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo mundo, para que Deus manifeste a sua graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, nós levantamos nossas mãos no nome de Jesus para abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso povo, pedir que as tuas misericórdias sejam derramadas sobre toda a gente que habita aqui. Que o Senhor, Deus, promova a justiça, o temor ao Senhor. Que o Senhor se lembre do ferido, do aflito, daquele que está doente. Alcança quem está no hospital, alcança quem está enfrentando a Covid-19 nesse momento. Alcança, Senhor Deus, todos os que carecem de esperança. Que a tua luz brilhe para eles e que a fé deles cresça e seja colocada no nome de Jesus Cristo, a fim de que sejam salvos, restabelecidos, sarados e curados. Abençoa o povo, Senhor Deus, que o temor do Senhor flua como um rio nessa cidade, que o povo tenha sabedoria na escolha dos seus governantes, e que o Senhor abençoe as autoridades que vão ser empossadas em breve, vereadores, prefeito, vice-prefeito. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê autoridades que
governem com sabedoria, nos dê juízes que julgam com justiça, nos dê vereadores e demais funcionários públicos que sirvam com temor ao Senhor e respeito pelo próximo. Abençoa também o estado de São Paulo e junto com ele todos os estados da federação. Todo o nosso país carece da tua bênção, que a bênção que há no nome de Jesus seja derramada sobre toda a nossa nação no nome de Jesus. E abençoa, Deus, todo mundo, especialmente aqueles que estão na Europa, nos Estados Unidos, enfrentando uma segunda onda dessa pandemia. Deus, opera, Deus, faz retroceder o mal que assola o nosso planeta nesse ano de 2020. Atende a oração daqueles que clamam no nome de Jesus. E abençoe-nos com coragem, ousadia e sabedoria para enfrentar os desafios que o Senhor permitiu vir sobre nós. Abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. Nós oramos no nome de Jesus. E todos aqueles que concordam dizem amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. Amém? Amém. Eu tenho só um aviso para dar. O grupo de oração da igreja de mulheres já voltou a funcionar. Vai funcionar toda segunda-feira às 14h aqui no templo, tá? Então, seguindo as regras de cuidado, usando máscara, o gel vai estar aí. Mas eu queria desafiar todas as mulheres que sabem que precisam orar pelos seus filhos, por mim, pela igreja, pelas famílias, a estarem aqui amanhã às 2h, e toda segunda-feira às 2h a Zenete vai estar aqui dirigindo esse momento de oração. Vai ter assim mesmo que o feriado a oração vai acontecer. Outra coisa, não é só para as senhoras da igreja, gente nova como a Luciana pode vir também, então as moças também se sintam desafiadas para estarem aqui orando, tá? É um compromisso que já dura décadas, né? A Zenete está falando que as velhas já estão se despedindo, estão indo para o descanso, então as jovens têm que assumir aí o lugar e carregar o fardo, tá bom? Então tá dado o recado. Essa reunião de oração voltou e outras programações vão voltar também a partir dessa semana. Deus abençoe vocês, vão em paz. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua